Meu nome é Sandra Mendes. Tenho 33 anos. E na noite em que meu celular acendeu com 43 mensagens de voz, eu estava sentada na varanda do meu apartamento em Florianópolis, Santa Catarina, tomando chá de camomila e observando a linha do horizonte brilhar, como sempre faz depois de uma tempestade. Lembro-me do momento exato porque o ar cheirava a asfalto molhado e a ipês. E eu tinha acabado de revisar o relatório de lucros trimestrais de uma empresa que construí do nada a minha empresa. Minha. E o celular começou a zumbir na mesa de vidro ao meu lado. Não uma vez, não duas, repetidas vezes, vibrando com tanta força que quase escorregou da borda. Eu o peguei e a lista de notificações era tão longa que precisei rolar. 43 mensagens de voz. Todas de números que eu não via há 7 anos, números que eu havia apagado, mas nunca esquecido de verdade. Porque algumas coisas você guarda nos ossos, não importa o quanto tente deixá-las ir. Cada uma das mensagens de voz continha as mesmas 3 palavras, mas estou me adiantando. Para entender por que aquelas 3 palavras me despedaçaram naquela noite. Você precisa entender o que aconteceu 7 anos atrás, quando saí de uma casa em Juiz de Fora, Minas Gerais, com uma mala que tinha um zíper quebrado, R$ 400 dobrados na minha meia, e nenhuma pessoa na minha família que acreditasse que eu sobreviveria por mais de um mês. Eu cresci em um sobrado na Avenida Barão do Rio Branco. Meu pai, Geraldo Mendes, trabalhava como supervisor de rota para uma distribuidora de pães. Minha mãe, Paula Mendes, era contadora em tempo parcial para um consultório odontológico a 3 quarteirões da nossa casa. Eu tinha um irmão mais velho, Tiago, que era 4 anos mais velho que eu, e uma irmã mais nova, Nádia, que veio 2 anos depois de mim. Por fora, parecíamos qualquer outra família de classe média tentando se manter. Mas o interior daquela casa funcionava com um conjunto de regras que ninguém nunca escreveu e que todos deveriam seguir. A primeira regra era que Geraldo estava sempre certo. Não às vezes, não na maioria das vezes, sempre. Se ele dissesse que o céu era laranja, você não olhava pela janela. Você a sentia. A segunda regra era que Paula mantinha a paz a qualquer custo. Ela não era uma mulher fraca, era estratégica. Ela aprendeu cedo em seu casamento que concordar com Geraldo tornava a vida mais suave. E ela nos passou essa lição como se fosse escritura sagrada. A terceira regra a que moldou toda a minha infância era que Tiago era o filho de ouro. Nádia era a caçula que precisava de proteção. E Sandra, a do meio, era a coringa. Eu era quem pegava no pesado. Eu cozinhava o jantar quando Paula trabalhava até tarde. Eu dava aulas de reforço de matemática para Nádia. Eu limpava as calhas porque Tiago tinha treino de futebol. Eu não era maltratada de forma óbvia. Não havia hematomas, nem portas trancadas, apenas um apagamento silencioso e constante de quem eu era substituída pelo que a família precisasse que eu fosse naquele dia. Eu era inteligente. Eu sabia que era inteligente. Meus professores sabiam que eu era inteligente. Na oitava série, fiquei no percentil 98 no teste de aptidão do Estado. E minha orientadora pedagógica, uma mulher chamada Senhora Dutra, me chamou de lado e me disse que eu tinha o tipo de mente que poderia me levar a qualquer lugar. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto dirigida a mim antes. Não era pena, não era obrigação. Era genuína admiração. Carreguei aquele momento como uma lanterna pelos corredores escuros do ensino médio. Me formei em terceiro lugar na minha turma, com uma média geral de 9,4, e me inscrevi em 6 faculdades, sem contar aos meus pais. Quando as cartas de aceitação chegaram, mostrei-as primeiro para Paula, esperando que ela ficasse orgulhosa. Ela olhou para as cartas. Depois olhou para mim e disse: Sandra, você sabe que não podemos pagar por isso e precisamos de você aqui. Nádia tem apenas 15 anos. Tiago acabou de começar na faculdade local e seu pai está pagando pela caminhonete dele. Lembro-me de estar na cozinha segurando aquelas cartas e senti como se alguém tivesse derramado água fria dentro do meu peito.
Eu não discuti. Eu não chorei. Apenas dobrei as cartas de volta em seus envelopes e as coloquei na gaveta debaixo da minha cômoda, debaixo de boletins velhos e cartões de aniversário de pessoas que haviam esquecido que eu existia. Eu fiquei. Consegui um emprego em uma central de telemarketing que vendia planos odontológicos. Eu trabalhava no turno das 15 horas às 23 horas. 00. E chegava em casa cheirando a café velho e iluminação fluorescente. Eu dava R$ 800 por mês para a Paula para as despesas da casa. Eu levava Nádia para seus recitais de dança. Ajudei Tiago a se mudar para seu primeiro apartamento, quando ele finalmente saiu carregando caixas por 3 lances de escada, enquanto ele ficava sentado na caçamba de sua caminhonete fazendo ligações. Ninguém nunca disse obrigado, nenhuma vez. Era simplesmente esperado. Sandra vai resolver. Sandra sempre resolve. E por um tempo eu me convenci de que isso era amor, que ser necessária era o mesmo que ser valorizada, que aparecer para pessoas que nunca apareciam para mim era nobre. Mas à noite, quando a casa estava quieta e Geraldo dormia em sua poltrona com a televisão ligada, eu me sentava à mesa da cozinha com um caderno e escrevia planos de negócios pequenos no início. Um serviço de aulas particulares, uma empresa de limpeza, uma caixa de assinatura de material de escritório. Enchi 7 cadernos com ideias entre os 19 e 24 anos e nunca mostrei um único a ninguém da minha família. Eu sabia exatamente o que eles diriam. Eles diriam: Sandra, seja realista. Eles diriam: Sandra, você não tem dinheiro para isso. Eles diriam: Sandra, pare de sonhar e comece a ajudar. O ponto de ruptura veio em 14 de março de 2017. Eu tinha 26 anos. Eu trabalhava na central de telemarketing há 8 anos. 8 anos da minha vida, passados em um cubículo cinza com um fone de ouvido que deixava uma marca vermelha na minha orelha, vendendo pacotes odontológicos para estranhos que não os queriam. Naquela manhã, recebi uma carta pelo correio de um programa de educação continuada em uma escola de negócios em Belo Horizonte. Eu havia me inscrito discretamente do jeito que eu fazia tudo, sem alarde, sem pedir permissão. A carta dizia que eu havia sido aceita em um programa de certificado de 10 meses em gestão de pequenas empresas e empreendedorismo. A mensalidade era de R$ 10.000. Eu havia economizado R$ 11.000 ao longo de 3 anos, pulando almoços e colocando cada centavo de hora extra em uma conta separada que ninguém conhecia. Sentei-me no meu carro na garagem e li aquela carta 4 vezes. Minhas mãos tremiam. Pela primeira vez em anos, senti algo cuja forma eu quase havia esquecido. Esperança. Quando entrei e contei aos meus pais. Geraldo mal levantou os olhos do prato. Paula pousou o garfo e perguntou: quem vai levar a Nádia para o estágio dela? Nádia, que tinha 24 anos, que tinha carteira de motorista válida e um carro que Geraldo havia comprado para ela. Eu disse: a Nádia pode ir sozinha. A mesa ficou em silêncio. Geraldo olhou para cima então. Ele me olhou do jeito que se olha para um cachorro que acabou de derrubar um copo de água. Ele disse: Sandra, você não tem perfil para uma escola de negócios. Você não é esse tipo de pessoa. Você é uma ajudadora. É nisso que você é boa. Apenas seja grata por ter um emprego e um teto. Aquele foi o momento em que o último fio dentro de mim se partiu. Não com um som dramático, não com um grito. Partiu-se silenciosamente do jeito que as coisas se quebram quando estão se curvando por tempo demais. 2 semanas depois, em 28 de março de 2017, fiz uma mala. O zíper do lado esquerdo estava quebrado, então usei um elástico de cabelo para mantê-lo fechado. Peguei os R$ 400 que me restavam na conta corrente depois de pagar minha parte das contas. Deixei o resto das minhas economias intactas, por enquanto, porque estavam em um banco separado e eu as transferiria mais tarde. Não deixei um bilhete, não me despedi de Nádia, não abracei Paula.
Saí pela porta lateral às 6 horas da manhã, enquanto todos dormiam, e peguei um ônibus de viação para Belo Horizonte. Sentei-me na última fileira com minha mala entre os joelhos e observei Juiz de Fora desaparecer por uma janela manchada de impressões digitais. Eu não chorei. Estava cansada demais para chorar. Eu tinha 26 anos e havia passado minha vida inteira sendo a pessoa em quem todos se apoiavam, mas que ninguém nunca levantava. E decidi, em algum lugar entre Juiz de Fora e Barbacena, que eu estava farta. Eu ia construir algo. Eu ia me tornar alguém e ia fazer isso sem nenhum deles. O ônibus chegou em Belo Horizonte às 8h30 da manhã e desci em uma cidade que eu só havia visitado uma vez antes para uma conferência de planos odontológicos. Fiquei na calçada do lado de fora da rodoviária com minha mala quebrada. Olhei para os prédios ao meu redor e senti algo estranho. Não era empolgação, não era medo, era vazio. O tipo de vazio que vem quando você carrega um peso por tanto tempo que largá-lo não parece alívio. Parece flutuar e você não sabe qual direção é para cima. Encontrei uma pensão na Rua dos Caetés chamada Pensão Trevo. O quarto custava R$ 42 por noite, o que significava que meus R$ 400 durariam cerca de 4 noites se eu não comesse nada. Sentei-me no colchão fino e tirei a carta de aceitação do programa de negócios. As aulas começavam em 10 de abril. Eu tinha 12 dias para encontrar um emprego, um lugar para morar e alguma forma de comer. Abri meu notebook, que tinha 6 anos, e uma rachadura no canto inferior esquerdo da tela, e comecei a procurar. Em 3 dias. Encontrei uma vaga em uma empresa de logística de transporte chamada Ridgemont Soluções de Frete. Era uma função de digitação de dados de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 15h30 da tarde. O salário era de R$ 2.200 por mês. Não era glamuroso, não era nem interessante. Mas pagava, e o turno terminava cedo o suficiente para eu frequentar as aulas noturnas do programa de negócios. Fui para a entrevista com o único blazer que eu possuía, um azul marinho com um botão solto no punho esquerdo, que eu havia costurado de volta com linha branca, porque não tinha linha azul marinho. O gerente de contratação, um homem chamado Rodrigo Pires, olhou para o meu currículo e disse: Você trabalhou na mesma central de telemarketing por 8 anos. Isso mostra lealdade. Eu quase ri. Não mostrava lealdade. Mostrava cativeiro. Mas sorri e disse: Eu acredito em comprometimento. E ele me contratou na hora. Meu primeiro salário viria em 2 semanas. Eu precisava sobreviver até lá. Encontrei um quarto para alugar em uma casa na zona norte de Belo Horizonte. A proprietária era uma carteira aposentada chamada Dona Vilma Correia. Ela tinha 71 anos, cerca de 1,50 m de altura, e uma voz que soava como cascalho rolando em um telhado de zinco. Ela alugava 2 quartos em sua casa para moças, porque, como me disse durante nossa primeira conversa, moças precisam de um lugar seguro para pousar, e eu tenho mais quartos do que preciso. O aluguel era de R$ 750 por mês, com as contas incluídas. Eu disse a ela que não poderia pagar até meu primeiro salário chegar. Ela me olhou por um longo momento, depois disse: Você tem olhos honestos. Pague-me quando puder. Mudei-me naquela noite. O quarto tinha uma cama de solteiro com uma colcha que cheirava a lavanda e naftalina, uma pequena escrivaninha de madeira e uma janela que dava para um IP. Foi o primeiro espaço que foi inteiramente meu. Enquanto isso, meu telefone estava explodindo. Paula ligou 14 vezes no primeiro dia em que fui embora. Geraldo ligou 2 vezes, o que para ele era praticamente histérico. Nádia enviou uma série de mensagens de texto que variavam de confusas a raivosas. Onde você está, mamãe está surtando. Isso é tão egoísta, Sandra. Papai diz que você enlouqueceu. Tiago não ligou por 3 dias. Quando finalmente o fez, deixou uma mensagem de voz que dizia: Sandra, qualquer que seja o ponto que você está tentando provar, você já provou. Volte para casa antes de envergonhar a família.
Eu ouvi cada mensagem uma vez, depois desliguei meu telefone. Sentei-me na cama no quarto de Dona Vilma e olhei para o IP até a luz apagar. Eu não retornei às ligações. Não respondi a uma única mensagem. Eu não estava tentando puni-los. Eu estava tentando sobreviver e sabia com certeza absoluta que se eu deixasse suas vozes entrarem de novo, eu desmoronaria. Eu voltaria para aquele sobrado na Avenida Barão do Rio Branco, pegaria o peso novamente e o carregaria até que me esmagasse. O programa de certificado de negócios era realizado em um pequeno campus perto do bairro Savassi. Havia 22 alunos na turma. A maioria deles estava na casa dos 20 anos recém-saídos de cursos de graduação ou tirando um ano sabático. Eu era a mais velha da sala. A instrutora, uma mulher chamada professora Helena Matos, havia passado 18 anos em consultoria corporativa antes de fazer a transição para a educação. Ela tinha olhos aguçados e o hábito de pausar no meio da frase para deixar suas palavras pousarem. No primeiro dia, ela pediu a cada um de nós para se levantar e dizer por que estávamos ali. Quando chegou a minha vez, levantei-me e disse: porque passei 8 anos em um cubículo vendendo planos odontológicos e sei que sou capaz de mais. Algumas pessoas sorriram. A professora Helena assentiu lentamente e disse: bom, agora prove. Kate quis saber. Eu pretendia provar. Os 10 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida, mas foram difíceis de uma forma que me tornou mais forte em vez de menor. Eu trabalhava na Ridgemont Fretes das 7 horas às 15h30. Depois pegava o ônibus para o outro lado da cidade para as aulas das 17 horas às 20h30. Eu comia sanduíches de pasta de amendoim no jantar, na maioria das noites. Eu estudava até meia-noite na escrivaninha no quarto de Dona Vilma. Com o IP do lado de fora da minha janela captando a luz da lua, aprendi sobre análise de mercado, projeções financeiras, posicionamento de marca, gestão da cadeia de suprimentos e a estrutura legal de pequenas empresas. Aprendi sobre limitada sociedade anônima e empresário individual. Aprendi a escrever um plano de negócios que um banco levaria a sério e em algum lugar por volta do 5º mês. Enquanto trabalhava em um estudo de casos sobre otimização logística, algo se encaixou. Eu havia passado 8 anos em uma central de telemarketing, mas também havia passado 8 anos aprendendo como as empresas se comunicavam com os clientes. Eu entendia as lacunas. Eu entendia as frustrações. Eu entendia os lugares onde os sistemas quebravam e as pessoas caíam pelas frestas. Comecei a esboçar um conceito de negócio em meu caderno durante os intervalos de almoço na Ridgemont Frets. A ideia era simples. Empresas de pequeno e médio porte muitas vezes lutavam com a comunicação com o cliente porque não podiam arcar com centrais de atendimento dedicadas, mas estavam perdendo clientes devido a um acompanhamento ruim e tempos de resposta lentos. Meu conceito era um serviço de engajamento do cliente que fornecia especialistas em comunicação treinados em regime de contrato. Não uma central de telemarketing. Algo mais pessoal, algo que parecesse uma extensão da empresa cliente em vez de um terceirizado sem rosto. Chamei de Soluções Mendes. Escrevi o nome no topo de uma página nova do meu caderno e sublinhei 3 vezes. Durante este período, minha família tentou me alcançar por outros canais. Uma tia, chamada Laura, irmã da minha mãe, me ligou de um número que não reconheci. Quando atendi, ela disse: Sandra, sua mãe está doente de preocupação. Isso está destruindo a família. Eu perguntei a ela. A família estava unida antes de eu sair. Ela não teve resposta. 2 semanas depois, um primo chamado Daniel me enviou uma mensagem nas redes sociais que dizia: ouvi dizer que você fugiu. Seu pai disse a todos no dia de ação de graças que você teve um colapso nervoso. Eu li aquela mensagem 3 vezes. Um colapso nervoso. Essa foi a história que eles escolheram. Não que eu tinha saído para buscar algo melhor. Não que eu tinha sido sufocada por uma década.
Eles disseram às pessoas que eu era mentalmente instável. Eles disseram à família estendida à igreja aos vizinhos. Sandra teve um colapso. Sandra não está bem. Sandra surtou. Eles transformaram minha coragem em um diagnóstico. Eles reescreveram minha fuga como uma doença. E naquele momento, Didi, sentada na cama de solteiro no quarto de Dona Vilma, tomei uma decisão que definiria os próximos 7 anos da minha vida. Bloqueei todos os números, todas as conexões de mídia social, todas as pontes possíveis de volta ao mundo que eu havia deixado para trás. Não fiz isso por ódio, fiz por autopreservação. Porque quando as pessoas que deveriam te amar decidem explicar sua ausência chamando você de louca, elas não estão tentando te entender. Elas estão tentando controlar a narrativa. E a única maneira de escrever sua própria história é parar de deixar outras pessoas segurarem a caneta. O programa de certificado de negócios terminou em fevereiro de 2018. Me formei em primeiro lugar na turma. A professora Helena apertou minha mão durante a pequena cerimônia que realizaram na sala de conferências do campus e disse: Sandra, você foi a pessoa que mais trabalhou neste programa. E isso não é bajulação, é um fato. Guardei aquele momento perto. Coletei aquelas palavras como moedas e as armazenei em algum lugar profundo, porque passei a maior parte da minha vida ouvindo o oposto. Passei a maior parte da minha vida sendo dita para ser realista, parar de sonhar ficar na minha. A professora Helena não sabia nada disso. Ela só sabia o que via que era uma mulher que aparecia todos os dias e se recusava a desistir. Fiquei na Ridgemont Fretes por mais 8 meses após terminar o programa. Eu precisava da estabilidade de renda enquanto construía a base das Soluções Mendes. Todas as noites, depois do trabalho, eu me sentava na escrivaninha no quarto de Dona Vilma e trabalhava. Construí um site usando uma plataforma gratuita. Eu mesma criei um logotipo usando uma ferramenta básica de design gráfico. Escrevi as descrições dos serviços, os níveis de preços, o processo de integração e os modelos de contrato do cliente. Entrei em contato com 20 pequenas empresas na área de Belo Horizonte por meio de e-mails frios. 17 não responderam. 2 responderam e disseram que não estavam interessadas. Uma respondeu e disse: "Me fale mais." Essa era uma mulher chamada Priscila Ramalho, dona de uma pequena rede de clínicas de pronto atendimento chamada Quick Care Central. Ela tinha 3 unidades e estava perdendo pacientes porque sua equipe de recepção não conseguia dar conta das confirmações de consultas, ligações de acompanhamento e questões de plano de saúde. Ela precisava de ajuda, mas não podia arcar com a contratação de 3 recepcionistas adicionais em tempo integral. Ela precisava exatamente do que eu estava oferecendo. Encontrei Priscila em uma cafeteria perto de sua clínica principal em uma manhã de sábado em outubro de 2018. Ela estava na casa dos 40 anos, usava óculos de aro dourado e tinha o tipo de energia focada que fazia você se sentar mais ereto na cadeira. Eu trouxe uma cópia impressa do meu plano de negócios, minha tabela de preços e um roteiro de exemplo que eu havia escrito para ligações de acompanhamento de pacientes. Priscila leu tudo em silêncio por 12 minutos, enquanto eu sentava em frente a ela, tentando não me mexer. Então ela levantou os olhos e disse: Seus preços são justos, seus roteiros são melhores do que o que eu tenho agora. Mas você é uma empresa de uma mulher só sem histórico. Por que eu deveria confiar em você? Eu lhe disse a verdade. Eu disse, porque passei 10 anos aprendendo como é a má comunicação com o cliente e sei como consertá-la. Contei a ela sobre a central de telemarketing, sobre os sistemas que falhavam, sobre os clientes que caíam pelas frestas. Não contei a ela sobre minha família. Não contei a ela sobre a mala com o zíper quebrado ou os R$ 400 na minha meia. Mantive a história profissional, mas fui honesta sobre quem eu era e o que eu sabia. Priscila me estudou por um longo momento. Então ela disse: teste de 3 meses. Se funcionar, fechamos um contrato anual. Apertei a mão dela e saí daquela cafeteria sentindo como se o chão sob meus pés finalmente tivesse se solidificado.
O período de teste com a Quick Care Central foi intenso. Contratei duas especialistas em comunicação por contrato, ambas mulheres que conheci através da rede do programa de negócios. Uma se chamava Joana Vaz, de 28 anos, com experiência em hotelaria e a voz de telefone mais calorosa que eu já tinha ouvido. A outra se chamava Tainá Rocha, uma ex-processadora de sinistros de seguros que conseguia navegar pela confusão burocrática como um cirurgião. Eu as treinei pessoalmente. Escrevi cada roteiro. Monitorei cada chamada durante o primeiro mês. Ao final do teste de 3 meses, as pontuações de satisfação do paciente nas clínicas de Priscila aumentaram 31%. As taxas de faltas em consultas caíram 22%. Priscila assinou um contrato anual no valor de R$ 72.000. Não era um dinheiro que mudava a vida no grande esquema das coisas, mas era um começo. Era uma prova. Prova de que a ideia no meu caderno não era uma fantasia. Era um negócio. Em meados de 2019, a Soluções Mendes tinha 4 clientes. O segundo cliente era uma empresa de encanamento com 12 caminhões e um despachante que estava se afogando. O terceiro era uma corretora de imóveis regional que precisava de resposta a leads fora do horário comercial. O quarto era uma clínica odontológica, o que parecia irônico dado onde eu comecei. A receita do primeiro ano completo foi de pouco menos de R$ 200.000. Eu ainda morava no quarto de Dona Vilma. Ainda dirigia um Honda Civic usado que comprei por R$ 15.000, ainda comia modestamente. Mas eu estava construindo. Cada real que não ia para operações ou folha de pagamento voltava para o negócio. Contratei mais 2 especialistas. Investi em um sistema telefônico adequado. Registrei a empresa como uma limitada. Abri uma conta corrente empresarial em uma cooperativa de crédito no centro da cidade. Eu era uma empresária de verdade. Vilma notou a mudança em mim antes que eu mesma notasse. Uma noite ela bateu na minha porta com um prato de pão de queijo e disse: Sandra, você tem sorrido mais ultimamente. Eu não tinha percebido. Ela se sentou na beirada da minha cama e me perguntou sobre o negócio, e eu contei tudo, desde os e-mails frios até as chamadas dos clientes e as planilhas que eu ficava acordada construindo até as 2 horas da manhã. Ela ouviu do jeito que ninguém na minha família jamais me ouviu, com total atenção e zero julgamento. Quando terminei, ela disse: Seu pessoal não sabe de nada disso, não é? Eu balancei a cabeça. Ela assentiu lentamente e disse: Algumas flores precisam ser replantadas em solo diferente para florescer. Você foi plantada errado, Sandra, mas está florescendo agora. Eu não esperava que aquelas palavras me atingissem com tanta força. Sentei-me naquela cama depois que Vilma saiu e chorei por 20 minutos. Não lágrimas tristes. Não lágrimas de raiva. Apenas o tipo de lágrima que vem quando alguém finalmente te vê. Eu pensava na minha família às vezes. Não todos os dias, mas o suficiente. Eu me perguntava se Nádia tinha terminado a faculdade. Me perguntava se Tiago tinha se casado. Me perguntava se Geraldo ainda adormecia em sua poltrona com a televisão ligada. Me perguntava se Paula ainda mantinha a paz, concordando com tudo, alisando cada superfície, até que toda a casa ficasse polida e oca. Mas eu não entrei em contato. Eu os havia bloqueado a todos, e o silêncio se tornou uma espécie de abrigo. Dentro daquele silêncio, eu tinha espaço para pensar, para planejar, para crescer. Dentro daquele silêncio, eu não precisava me explicar ou defender minhas escolhas, ou me encolher para caber nas expectativas de outra pessoa. O silêncio não era vazio. Estava cheio de tudo o que eu nunca tive permissão para me tornar. Em janeiro de 2020, tomei uma decisão que mudaria a trajetória do negócio por completo. Mudei as Soluções Mendes de uma operação caseira para um pequeno escritório comercial no bairro Floresta, em Belo Horizonte. O aluguel era de R$ 3.500 por mês, o que me aterrorizava. Mas o negócio precisava de um lar profissional.
Eu precisava de um lugar para treinar novas especialistas, realizar reuniões com clientes e construir uma equipe. O escritório tinha 80 metros quadrados com carpete cinza e janelas grandes que deixavam entrar tanta luz que parecia trabalhar dentro de uma nuvem. Montei 6 estações de trabalho, uma pequena sala de conferências e uma kitchenette. Na primeira manhã, no novo espaço, fiquei no escritório vazio antes de qualquer outra pessoa chegar e olhei ao redor para as mesas, as cadeiras e o quadro branco que eu havia montado na parede. Pensei na mesa da cozinha em Juiz de Fora, onde eu costumava escrever em meus cadernos à meia-noite. Pensei em Geraldo dizendo: "Você não é esse tipo de pessoa." E sussurrei para ninguém: "Sim, eu sou." Então a pandemia chegou e tudo o que eu havia construído quase desmoronou. Na primeira semana de março de 2020, eu tinha 11 funcionários. No final de abril, eu tinha 5. 3 clientes pausaram seus contratos imediatamente. A empresa de encanamento cortou nossos serviços completamente. A corretora de imóveis reduziu nossas horas para um cronograma mínimo. Apenas Priscila manteve seu contrato completo porque as clínicas de pronto atendimento se tornaram mais críticas do que nunca. E os volumes de comunicação com pacientes triplicaram da noite para o dia. Sentei-me em meu escritório vazio em uma tarde de terça-feira, as mesas ao meu redor silenciosas, e senti o chão se mover sob mim novamente. Eu já havia estado aqui antes, essa sensação de tudo desmoronando. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu tinha algo pelo qual lutar que era meu. Eu havia construído, eu havia conquistado, e eu não ia deixar desaparecer. Eu me adaptei. Essa é a palavra que as pessoas usam agora quando falam sobre aquele período, mas não captura o que realmente se sentiu. Adaptar soa gracioso. O que eu fiz foi lutar. Pivotei todo o modelo de negócios em menos de 3 semanas. Em vez de fornecer especialistas em comunicação no escritório, reestruturei cada serviço para entrega remota. Investi R$ 9.000 em sistemas telefônicos baseados em nuvem, fones de ouvido e plataformas de login seguras. Retreinei minha equipe restante para trabalhar de casa. Escrevi novos roteiros adaptados à pandemia. Chamadas de tranquilização de pacientes, fluxos de trabalho, de reagendamento de consultas, processos de admissão de telemedicina. Entrei em contato com todas as clínicas médicas, consultórios, odontológicos e centros de saúde em um raio de 150 quilômetros e ofereci um teste gratuito de 2 semanas de suporte remoto à comunicação com o paciente. 14 empresas responderam. 9 assinaram contratos em 60 dias. Em junho de 2020, a receita não apenas havia se recuperado, havia dobrado. A Soluções Mendes passou de ser um serviço local de engajamento do cliente para uma empresa remota de comunicação em saúde. A crise me forçou a me tornar algo maior. No final de 2020, a receita anual ultrapassou R$ 500.000. Contratei 8 novas especialistas remotas. Trouxe um gerente de operações em tempo parcial, chamado Felipe Akoro, um homem nigeriano-brasileiro, na casa dos 50 anos que havia passado 20 anos na administração hospitalar e entendia a comunicação em saúde em um nível que eu não poderia igualar sozinha. Felipe era estável, orientado a detalhes e tinha uma risada que podia ser ouvida através das paredes. Ele se tornou a espinha dorsal do lado operacional enquanto eu me concentrava no crescimento. Também contratei uma contadora, uma consultora de marketing e comecei a trabalhar com uma advogada de pequenas empresas, chamada Gabriela Freitas, que me ajudou a reestruturar a empresa como uma SA e me preparar para a próxima fase de expansão. Saí do quarto de Dona Vilma em setembro de 2020. Foi um dos dias mais difíceis daquele ano. Vilma ficou na varanda, enquanto eu carregava as caixas para o meu carro. E ela não chorou, porque Vilma não era o tipo de mulher que chorava na frente das pessoas, mas seu queixo tremeu só um pouquinho. Eu a abracei por um longo tempo. Disse a ela que ela me deu algo que minha própria família nunca deu.
Ela se afastou, olhou para mim e disse: Eu não te dei nada, Sandra. Eu só te dei espaço. Mudei-me para um apartamento de um quarto no bairro Savassi, em Belo Horizonte. Tinha piso de madeira, uma banheira com pés e uma janela de sacada com vista para uma rua de tijolos. O aluguel era de R$ 2.300 por mês. Era o máximo que eu já havia pago por algo pessoal. E lembro-me de estar naquele apartamento vazio pensando: eu conquistei isso. Ninguém me deu isso. Ninguém pode tirar isso de mim. Durante esse tempo, pensei em entrar em contato com minha família. O impulso vinha em ondas geralmente tarde da noite, geralmente quando eu estava cansada ou solitária. Eu deitava na cama e me perguntava se eles haviam mudado. Se Paula havia encontrado sua voz. Se Geraldo havia amolecido. Se Nádia havia amadurecido. Mas a lembrança do que eles disseram às pessoas sempre me parava. Sandra teve um colapso nervoso. Sandra não está bem. Eles não sentiam minha falta. Eles sentiam falta do que eu fazia por eles. Eles sentiam falta da minha utilidade. E eu me recusei a ser útil para pessoas que nunca me valorizaram. Então fiquei quieta. Fiquei longe. E continuei construindo. Em 2021, consegui o contrato que mudou tudo. Uma rede hospitalar regional chamada Meridian Health Partners, com sede em Curitiba. Paraná estava procurando um parceiro terceirizado de comunicação com o paciente. Eles tinham 12 instalações no sul do Brasil. Suas pontuações de experiência do paciente estavam diminuindo há 2 anos consecutivos. E eles precisavam de uma reforma completa em seus sistemas de acompanhamento pós-visita, lembretes de consulta e feedback do paciente. O contrato valia R$ 850.000 anualmente. Era a maior oportunidade que a Soluções Mendes já havia recebido. Gabriela me ajudou a preparar a proposta. Felipe construiu a estrutura operacional. Eu me apresentei a um painel de 7 executivos do hospital em uma sala de conferências no 14º andar de um prédio de vidro no centro de Curitiba e falei por 45 minutos sem anotações. Contei a eles sobre minha experiência em comunicação com o cliente. Contei a eles sobre os sistemas que eu havia construído. Contei a eles sobre os resultados das clínicas de Priscila, como as pontuações de satisfação haviam aumentado, como a retenção de pacientes havia melhorado. Eu lhes disse, com total honestidade, que entendia o que era ser ignorado por um sistema que deveria se importar com você e que eu havia construído minha empresa para fechar exatamente essa lacuna. 3 semanas depois, eles nos concederam o contrato. A receita para 2021 atingiu R$ 1.500.000. Contratei mais 14 especialistas. Abri um segundo escritório em Curitiba. Fui destaque em um artigo de uma revista de negócios local intitulado Da Central de Atendimento a C e o Como uma mulher construiu um império da comunicação em saúde. A jornalista, uma mulher chamada Renata Ito, me entrevistou por 2 horas em uma cafeteria. Ela perguntou sobre minha origem, e eu contei a ela uma versão da verdade. Disse a ela que vinha de uma família modesta em Juiz de Fora. Disse a ela que trabalhei em uma central de telemarketing por 8 anos. Disse a ela que obtive um certificado de negócios e comecei uma empresa com um cliente. Não contei a ela sobre a mala com o zíper quebrado, ou os R$ 400, ou a palavra instável. Algumas histórias não são para jornalistas. Elas são para a pessoa que as viveu e permanecem enterradas até o momento certo de desenterrá-las. Em 2022, a Soluções Mendes tinha 38 funcionários. 2 escritórios e contratos com instalações de saúde em 4 estados. A receita anual ultrapassou R$ 2 milhões. Mudei a sede da empresa para um escritório maior em uma área comercial perto do Mineirão, em Belo Horizonte. Um espaço amplo e iluminado com paredes de tijolos aparentes e um pátio na cobertura. Comprei minha primeira casa, um bangalô de 3 quartos na Pampulha com um jardim nos fundos. Paguei à vista. O preço total foi de R$ 600.000
e eu assinei um cheque da minha conta poupança pessoal sem hesitar. Fiquei na cozinha daquela casa vazia no dia em que fechei o negócio e abri todos os armários, só para ouvir o som de portas que pertenciam a mim. Andei por todos os cômodos, toquei em todas as paredes. Isso era meu. Tudo isso. Cada centímetro foi construído com base em me dizerem que eu não era esse tipo de pessoa. Eu me tornei esse tipo de pessoa. Ninguém da minha família tinha a menor ideia. Os anos entre 2022 e 2024 foram os mais produtivos e pacíficos da minha vida. A Soluções Mendes continuou a crescer. Expandimos para a tecnologia de engajamento do paciente, desenvolvendo uma plataforma de software proprietária que automatizava lembretes de consulta, pesquisas pós-visita e notificações de recarga de prescrição, mantendo o toque pessoal dos especialistas em comunicação humana para interações complexas. Contratei uma equipe de desenvolvimento de software, trouxe um diretor de tecnologia chamado Dário Queiroz e lancei a plataforma em março de 2023. Em 6 meses, 12 novos clientes de saúde assinaram especificamente por causa da oferta de tecnologia. A receita para 2023 atingiu 4 milhões de reais. Eu tinha 32 anos. Também, finalmente, comecei a construir uma vida fora do trabalho. Nos primeiros anos, após deixar Juiz de Fora, toda a minha existência foi consumida pela sobrevivência e depois pela construção. Eu não saía em encontros, não tirava férias, não comprava coisas que não precisava. Mas algo mudou por volta de 2022, como um punho cerrado se abrindo lentamente. Comecei a frequentar uma aula de yoga aos sábados de manhã em um estúdio perto da minha casa. Adotei um cachorro resgatado, um vira-lata, uma mistura de pitbull marrom e branco chamado Hendrix, que havia sido devolvido 2 vezes antes de eu o encontrar. Hendrix e eu nos entendíamos. Nós dois sabíamos como era ser ignorado. Comecei a ver uma terapeuta, uma mulher chamada doutora Camila Sato, que tinha uma voz calma e um consultório que sempre cheirava a eucalipto. Contei a ela sobre minha família durante nossa terceira sessão e ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela disse: Sandra ir embora não foi egoísmo. Ficar teria sido autoabandono. Eu sabia disso intelectualmente há anos, mas ouvir de alguém treinado para entender a mente humana foi diferente. Pousou de forma diferente. Preencheu uma rachadura que eu fingia não existir. Também comecei um relacionamento. O nome dele era Emerson Cardoso, e ele era um engenheiro estrutural que trabalhava em projetos de restauração de pontes pelo Sudeste. Eu o conheci em um jantar oferecido pela Câmara de Comércio de Belo Horizonte em novembro de 2022. Ele era alto e cheio. Tinha uma maneira quieta de ouvir que fazia você se sentir a pessoa mais importante da sala, e ria com facilidade, mas nunca alto. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante aconchegante perto do campus e conversamos por 3 horas, sem um único silêncio constrangedor. No nosso quarto encontro, contei a ele sobre minha família. Contei tudo, desde o sobrado na Avenida Barão do Rio Branco até a mala com o zíper quebrado e a palavra instável. Ele não hesitou. Ele não tentou consertar. Ele disse: Você fez a escolha mais difícil que uma pessoa pode fazer e você fez isso sozinha. Acho que você não se dá crédito suficiente por isso. Emerson não preencheu um vazio. Eu já o havia preenchido. Ele adicionou calor a uma vida que já era completa. Na primavera de 2024, a Soluções Mendes tinha 52 funcionários. Estávamos operando em 6 estados. Nossa taxa de retenção de clientes era de 94%, o que era quase inédito no setor de comunicação terceirizada. Fui convidada para falar em uma conferência de inovação em saúde em Nashville, onde fiz um discurso principal para uma audiência de 400 pessoas sobre a interseção da tecnologia e da comunicação centrada no ser humano. A palestra foi gravada e postada na plataforma da conferência.
Também fui nomeada uma das 40 líderes empresariais abaixo de 40 em Minas Gerais por uma publicação de negócios estadual. A reportagem incluía uma fotografia de página inteira minha, de pé, na sede da Soluções Mendes, de braços cruzados, olhando diretamente para a câmera. O artigo descrevia minha jornada em traços largos, desde as raízes em Juiz de Fora até C e U, em Belo Horizonte, construindo uma empresa multimilionária do zero. Foi amplamente divulgado, foi compartilhado em plataformas de mídia social, foi indexado por mecanismos de busca e estaria lá, esperando pela noite em que minha irmã finalmente digitasse meu nome em uma barra de pesquisa. Mas antes que essa noite chegasse, preciso contar sobre o que aconteceu em setembro de 2024, que tornou a colisão eventual com minha família ainda mais complicada. Recebi uma ligação de uma firma chamada Hargrove Capital Partners, com sede em São Paulo. Eles eram um grupo de private equity, especializado em empresas de serviços de saúde, e queriam discutir uma potencial aquisição das Soluções Mendes. O sócio-gerente, um homem chamado Eloy Vargas, voou para Belo Horizonte para se encontrar comigo. Ele era polido comedido e claramente acostumado a ser a pessoa mais poderosa em qualquer sala. Ele se sentou em frente a mim na minha sala de conferências e apresentou uma oferta preliminar. Ele queria comprar 70% da empresa por 24 milhões de reais, com uma estrutura de earn-out que poderia levar o total a 32 milhões de reais em 3 anos, se certas metas de crescimento fossem atingidas. Eu ouvi. Fiz perguntas. Não disse sim, não disse não. Eu disse a ele que pensaria a respeito, naquela noite. Sentei-me no pátio do meu bangalô na Pampulha com Hendrix aos meus pés e Emerson ao meu lado, e encarei a folha de oferta. 32 milhões de reais por uma empresa que começou com um cliente e um caderno cheio de ideias escritas em uma mesa de cozinha em Juiz de Fora. Emerson não me pressionou em nenhuma direção. Ele disse: "O que quer que você decida, certifique-se de que seja algo que te deixe dormir à noite." Passei os 2 meses seguintes em discussões de due diligence com a Hargrove Capital. Contratei uma firma de avaliação independente. Consultei Gabriela Felipe Dário. Falei com Priscila, que se tornou não apenas minha primeira cliente, mas uma das minhas amigas mais próximas. Ela disse: "Sandra, você construiu isso do nada. Se você vender, certifique-se de que está vendendo, porque quer não, porque acha que precisa." Eu ainda estava no meio dessas discussões quando as mensagens de voz chegaram. 43 delas, todas em uma noite. Todas de números que eu havia apagado 7 anos antes. Todas contendo as mesmas 3 palavras. Mas para entender por que essas palavras importavam. E por que minha irmã digitou meu nome em um mecanismo de busca pela primeira vez? Você precisa saber o que estava acontecendo dentro da família que eu deixei para trás. Eu não sabia de nada disso em tempo real. Aprendi mais tarde em pedaços com Nádia, com um primo com as próprias mensagens de voz. Mas aqui está o que estava acontecendo em Juiz de Fora, enquanto eu construía uma vida em Belo Horizonte e Florianópolis. Depois que saí, em 2017, Geraldo disse a todos que eu havia tido um episódio psicológico. Ele disse à igreja. Ele disse à família estendida. Ele disse aos vizinhos. Paula apoiou a história não porque acreditasse, mas porque concordar com Geraldo era a única linguagem que ela conhecia. Tiago a repetiu sem questionar, porque Tiago nunca havia questionado Geraldo sobre nada em sua vida. E Nádia, que tinha 24 anos quando saí, aceitou a narrativa porque era mais fácil do que examinar o que minha partida realmente significava. Sandra foi embora porque não estava bem. Então ninguém precisava fazer a pergunta mais difícil. Ninguém precisava se perguntar se talvez a família a tivesse falhado. Ninguém precisava sentar com o desconforto de pensar: talvez ela tenha ido embora porque não demos a ela nada que valesse a pena ficar. Então eles seguiram em frente. Eles preencheram o espaço que deixei com uma história que os protegia da verdade. E por 7 anos, essa história se manteve.
A história começou a rachar no final de 2024. E a pessoa que a rachou foi Nádia. Ela tinha 31 anos agora, trabalhando como terapeuta ocupacional assistente em um centro de reabilitação em Juiz de Fora. Ela havia se casado em 2021 com um homem chamado Gustavo, e eles tinham uma filha de 2 anos chamada Iris. Nádia havia amadurecido nos anos desde que saí, mais do que eu esperaria. O casamento e a maternidade haviam suavizado algumas de suas arestas, mas aguçado sua capacidade de ver as coisas com clareza. Ela me disse mais tarde que começou a questionar a narrativa da família sobre mim na época em que Iris nasceu. Ela disse que segurar sua própria filha pela primeira vez a fez pensar sobre o que significava realmente se fazer presente para alguém. E ela percebeu que não conseguia se lembrar de uma única vez em que alguém realmente se fez presente para mim. Mas mesmo essa percepção ficou adormecida por quase 2 anos. Era um pensamento que ela arquivou no fundo da mente como uma carta que não sabia como ler. Então, em outubro de 2024, algo o desencadeou. Nádia estava em uma reunião na casa de uma colega de trabalho quando a conversa se voltou para afastamentos familiares. Alguém mencionou um irmão que havia cortado contato anos atrás, e a sala se encheu de opiniões. A maioria das pessoas disse coisas como: família é família. Você não pode simplesmente ir embora. Isso é tão egoísta. Mas uma terapeuta chamada Raquel, disse algo diferente. Ela disse: às vezes a pessoa que vai embora é a mais saudável da sala. Todo mundo fica tão focado na pessoa que se afastou que ninguém pergunta do que ela estava se afastando. Nádia disse que aquelas palavras a atingiram como um balde de água gelada. Ela dirigiu para casa naquela noite em silêncio. Colocou Iris para dormir. Sentou-se no sofá, ao lado de Gustavo, e disse: preciso encontrar minha irmã. Gustavo perguntou o que ela sabia sobre onde eu estava. Nádia percebeu com uma vergonha que descreveu como física que não sabia quase nada. Ela não sabia onde eu morava. Não sabia o que eu fazia. Não sabia se eu estava viva. Ela havia passado 7 anos aceitando a ideia de que eu estava em algum lugar por aí, lutando doente, incapaz de cuidar de mim mesma. Ela nunca havia pesquisado meu nome. Ela nunca havia tentado me encontrar por conta própria. Ela confiou inteiramente na história que Geraldo havia contado e nunca a desafiou, porque desafiar Geraldo era algo que a família Mendes simplesmente não fazia. Na noite de 28 de outubro de 2024, aproximadamente às 21h45, Nádia sentou-se à mesa da cozinha com seu notebook e digitou Sandra Mendes em um mecanismo de busca. Ela me disse mais tarde que suas mãos tremiam. Ela não sabia o que esperar encontrar. Talvez nada. Talvez um perfil de mídia social com algumas fotos. Talvez uma notícia sobre algo ruim. Ela estava se preparando para o pior. E então os resultados carregaram. O primeiro resultado foi o artigo Os 40 abaixo de 40, da publicação de Negócios Estadual. Lá estava meu rosto. Lá estava meu nome. Lá estava a manchete, Sandra Mendes, fundadora, e CEO das Soluções Mendes construindo o futuro da comunicação em saúde. Ela clicou. Leu o artigo inteiro. Depois pesquisou novamente. Encontrou o site da empresa. Encontrou a gravação da palestra da conferência de Nashville. Encontrou uma entrevista em podcast que eu havia feito para um veículo do setor de saúde. Encontrou um perfil no LinkedIn que listava meu cargo, minha empresa, minha formação, minha localização. Encontrou cobertura da imprensa de 4 publicações diferentes. Encontrou prêmios, depoimentos de clientes, número de funcionários, marcos de receita. Ela encontrou 7 anos de uma vida que ela não sabia que existia. Nádia ligou para Paula às 23h12. Paula estava dormindo. Ela atendeu o telefone grogue e confusa. Nádia estava chorando tanto que mal conseguia falar. Mãe, ela disse, a Sandra não está doente.
A Sandra nunca esteve doente. Ela é uma CEO. Ela tem uma empresa. Ela tem funcionários. Ela saiu nos jornais. Ela é bem-sucedida, mãe. Ela é mais bem-sucedida que qualquer um de nós. Paula não respondeu por um longo tempo. Então ela disse: Do que você está falando? Nádia leu o artigo em voz alta ao telefone. Cada palavra. A fundação das Soluções Mendes, os contratos de saúde. O crescimento da receita, os prêmios à palestra. Ela leu tudo. E quando terminou? A linha ficou em silêncio por tanto tempo que Nádia pensou que a chamada tinha caído. Então Paula disse em uma voz que Nádia descreveu como oca: Seu pai me disse que ela estava passando por dificuldades. Ele disse que ela estava morando em abrigos. Ele disse que ela não conseguia manter um emprego. Eu acreditei nele. Eu acreditei nele, Nádia. Nádia ligou para Tiago em seguida. Nádia ligou para Tiago em. Ele atendeu no segundo toque porque Tiago era notívago. Ela disse a ele a mesma coisa que disse a Paula. Tiago ouviu depois, disse: Isso não pode estar certo. Ele foi para seu próprio computador e pesquisou meu nome. Encontrou os mesmos artigos. Ele ficou em silêncio por vários minutos. E então ele disse algo que Nádia não esperava. Ele disse: A gente errou feio. E então, segundo Nádia, sua voz falhou. Ela nunca tinha ouvido Tiago chorar. Nenhuma vez na vida. Geraldo foi o último a saber. Nádia não ligou para ele. Ela dirigiu até a casa, na Avenida Barão do Rio Branco, às 7 horas da manhã seguinte, entrou sem bater e o encontrou sentado à mesa da cozinha com seu café. Ela colocou o telefone na mesa com o artigo aberto e disse: Leia isso. Ele leu. Ele pousou o telefone. Ele olhou para ela e disse: Onde você encontrou isso? Ela disse: Eu pesquisei o nome dela, pai. Eu pesquisei o nome dela e foi isso que apareceu. Ele não disse mais nada. Levantou-se e foi para a sala de estar e sentou-se em sua poltrona. Paula estava parada na porta da cozinha e estava chorando sem fazer som. Apenas lágrimas escorrendo por um rosto que passou décadas se mantendo composto. Nas 24 horas seguintes, todos os quatro, Nádia, Paula, Tiago e Geraldo, começaram a me ligar. Eles ligaram de seus próprios telefones. Eles ligaram dos telefones um do outro. Eles ligaram do telefone fixo da casa, aquele que Geraldo insistiu em manter embora ninguém mais o usasse. Eles ligaram, ligaram e ligaram. E cada chamada foi para a caixa postal, porque seus números ainda estavam bloqueados. Mas minha operadora ainda registrou as mensagens de voz 43 no total. Eu não as ouvi em tempo real. Eu as ouvi na noite seguinte, quando estava sentada na minha varanda em Florianópolis, tomando chá de camomila, observando a linha do horizonte depois da chuva. Desbloqueei os números um por um e ouvi cada mensagem de voz em ordem. E cada uma delas fosse de Nádia soluçando, ou de Paula sussurrando, ou de Tiago tropeçando nas palavras, ou de Geraldo falando com uma voz que eu nunca o tinha ouvido usar antes. Cada uma continha as mesmas 3 palavras. Eu sinto muito. Sentei-me naquela varanda por mais de 2 horas ouvindo. Toquei cada mensagem de voz uma vez, depois toquei todas de novo. 43 mensagens. Algumas duravam apenas alguns segundos. Algumas duravam vários minutos. Mas cada uma continha aquelas 3 palavras em algum lugar. Seja no início ou no fim, ou enterradas no meio de frases que se perdiam em silêncio ou choro. Nádia deixou 18 das 43. Em suas primeiras mensagens, ela estava chorando tanto que as palavras eram quase ininteligíveis. Sandra, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu não sabia. Eu não te procurei. Eu acreditei neles. Eu acreditei nele. Por favor, me liga de volta. Por favor. Em suas mensagens posteriores, o choro havia se acalmado, mas a dor em sua voz havia se aprofundado, assentando-se em algo que soava menos como pânico e mais como luto.
Sandra, eu sei que você provavelmente não quer ouvir de nenhum de nós. Eu entendo. Mas preciso que você saiba que eu pesquisei seu nome esta noite e eu vi tudo. Eu vi o que você construiu e sinto muito por nunca ter procurado antes. Paula deixou 9 mensagens de voz. Sua voz era comedida e cuidadosa nas primeiras, como sempre foi controlada, suavizada, a voz de uma mulher que passou a vida inteira gerenciando as emoções dos outros. Sandra é sua mãe. Eu sei que já faz muito tempo. Sinto muito pela forma como as coisas aconteceram. Por favor, me ligue quando estiver pronta. Mas na sexta mensagem a compostura se quebrou. Sandra, eu deixei seu pai me dizer coisas sobre você que eu deveria ter questionado. Eu deveria ter ido te procurar. Eu deveria ter lutado por você. Eu não o fiz. Sinto muito. Sinto muito mesmo, meu bebê. Essa durou quase 4 minutos. E no final, Paula não estava falando. Estava apenas respirando. Respirações ofegantes e irregulares. O som de uma mulher tentando se manter inteira e falhando. Tiago deixou 8 mensagens. As dele eram mais curtas, mais secas, porque Tiago nunca se sentiu confortável com emoções. Ele falava como alguém que não tem certeza se tem o direito de dizer o que está dizendo. Sandra é o Tiago. Fiquei sabendo da sua empresa. Eu nem sei o que dizer. Sinto muito. Eu deveria ter sido melhor. Eu deveria ter te ligado de volta naquela época. Eu deveria ter ido te encontrar. Eu não fui. Não tenho desculpa. Apenas. Sinto muito. Uma de suas mensagens tinha apenas 6 segundos. Não continha nada além de um longo suspiro seguido de "Sinto muito, Sandra". Foi só isso. Geraldo também deixou 8 mensagens. E foram as que mais demorei a processar. Meu pai nunca, em toda a minha vida, me pediu desculpas por nada. Ele nunca admitiu culpa. Ele nunca demonstrou vulnerabilidade. Ele nunca sequer levantou a voz de uma forma que sugerisse conflito interno, porque o conflito interno requer o reconhecimento de que você pode estar errado. E Geraldo Mendes nunca estava errado. Então, quando ouvi sua primeira mensagem de voz, quase derrubei meu telefone. Sua voz estava diferente. Não mais suave exatamente, mas diminuída. Como um homem falando do fundo de um poço. Sandra, aqui é seu pai. Eu sei que não mereço ouvir sua voz, mas preciso te dizer que sinto muito. Eu disse coisas sobre você para as pessoas que não eram verdade. Fiz isso porque estava envergonhado. Não de você, de mim mesmo. Eu estava envergonhado porque você foi corajosa o suficiente para ir embora. E eu não fui corajoso o suficiente para te deixar ir. Toquei essa mensagem 4 vezes. Toquei uma quinta vez e pausei na palavra corajosa. Meu pai, que passou toda a minha infância me dizendo que eu não era esse tipo de pessoa, acabara de me chamar de corajosa. Não liguei para ninguém de volta naquela noite. Sentei-me na varanda com o telefone no colo e Hendrix dormindo aos meus pés e a linha do horizonte de Florianópolis, embaçando através de lágrimas que eu não conseguia parar. Emerson apareceu em algum momento, me viu e não perguntou o que havia de errado. Ele apenas se sentou ao meu lado, colocou a mão na minha nuca e ficou ali. Toquei para ele uma das mensagens de voz de Nádia. Ele ouviu. Depois disse: Você não precisa responder esta noite. Você não precisa responder de forma alguma. O que quer que você escolha é válido. Eu me inclinei nele e me permiti chorar. Não as lágrimas silenciosas que eu geralmente permitia. Choro de verdade, do tipo que vem de um lugar tão profundo que você não sabia que ainda estava lá. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Camila. Contei a ela sobre as mensagens de voz. Ela ouviu e depois disse: Sandra, este é o momento para o qual você tem se preparado sem saber. Tudo o que você construiu, o negócio, a terapia, os limites, tudo isso foi construindo uma base forte o suficiente para este momento. Então a questão não é se você deve responder. A questão é o que você precisa desta interação e o que está disposta a dar. E pensei nisso por 3 dias. Cancelei 2 reuniões. Disse a Felipe que precisava de tempo. Ele não fez perguntas.
Ele disse: tire o tempo que precisar. Passei com Hendrix pelo parque, perto do meu apartamento. Cozinhei o jantar lentamente. Sentei-me com o silêncio que foi meu companheiro por 7 anos e me perguntei o que eu queria. Eu não queria fingir que nada havia acontecido. Eu não queria uma reunião chorosa onde todos se abraçavam e agiam como se 7 anos de apagamento pudessem ser desfeitos com uma refeição e uma memória compartilhada. Eu não queria ser a pessoa superior da maneira como o mundo geralmente entende que é engolir sua própria dor para que outras pessoas possam se sentir melhor sobre si mesmas. Mas eu também não queria carregar o peso da ausência deles para sempre. Eu não queria ser definida pelo ato de partir. Eu passei 7 anos construindo uma vida, e essa vida era plena, bonita e minha. E eu não queria que o próximo capítulo fosse sobre ressentimento. Eu queria fechar a ferida, não cobri-la, fechá-la, corretamente, em 2 de novembro de 2024, 5 dias após as mensagens de voz. Liguei para Nádia. Ela atendeu antes do primeiro toque terminar. Sandra, oh meu Deus, Sandra. Ela já estava chorando. Deixei-a chorar por 1 minuto, depois disse: Nádia, preciso que você ouça antes de falar. Ela ficou quieta. Eu disse a ela que não estava ligando para reconciliar. Não estava ligando para punir. Estava ligando para ter uma conversa honesta. Talvez a primeira conversa honesta que alguém na família Mendes já teve. Eu disse a ela que me encontraria com eles, mas nos meus termos, na minha cidade, em um espaço que eu escolhesse, em um dia que eu escolhesse. Não na casa da Avenida Barão do Rio Branco. Não no território de Geraldo Mendes. Se eles quisessem falar comigo, viriam até mim. Nádia concordou imediatamente. Ela disse: o que você precisar, eu farei acontecer. Dei a ela mais uma condição. Eu disse: Geraldo tem que ser a última pessoa a falar, não a primeira. Ele não vai ditar o tom desta vez. Ela fez uma pausa e depois disse: ok, eu vou dizer a ele. Reservei uma sala de conferências em um hotel no centro de Florianópolis para 16 de novembro. Não escolhi meu escritório, não escolhi minha casa. Escolhi um terreno neutro que ainda estava no meu território. Pedi a Gabriela para revisar um conjunto de pontos de discussão que eu havia escrito, não porque eu precisasse de uma advogada presente, mas porque ela entendia de dinâmicas de poder, e eu queria ter certeza de que entraria naquela sala com clareza, não com emoção. Emerson se ofereceu para estar lá. Eu disse a ele que precisava fazer isso sozinha. Ele entendeu. 2 semanas. Foi o tempo que tive para me preparar para a primeira conversa com minha família em 7 anos. Passei essas 2 semanas oscilando entre o pavor e a determinação. Algumas manhãs eu acordava firme com os olhos claros pronta. Outras manhãs eu acordava com um nó no estômago tão apertado que não conseguia comer. A doutora Camila me guiou pela paisagem emocional do que eu estava prestes a enfrentar. Ela disse: você pode se sentir como a criança novamente quando os vir. Isso é normal, mas você não é mais a criança. Você é a mulher que construiu tudo o que eles disseram que você não poderia construir. Entre naquela sala como ela. 16 de novembro de 2024. Cheguei ao hotel às 9h15 da manhã. A reunião estava marcada para as 10 horas. Eu usava um terno cinza carvão, o mesmo que usei quando me apresentei ao painel da Meridian Health Partners. Não o usei como armadura, usei-o como um lembrete de quem eu me tornei. Sentei-me na sala de conferências sozinha por 45 minutos antes de qualquer outra pessoa chegar. A sala tinha uma longa mesa de nogueira, 8 cadeiras de couro, uma janela com vista para a linha do horizonte de Florianópolis e uma única jarra de água com 4 copos. Servi-me um copo e bebi lentamente. Minhas mãos estavam firmes. Meu coração não estava. Eles chegaram juntos. Todos os 4. Ouvi-os no corredor antes de vê-los. O arrastar de pés, uma conversa murmurada, o som de alguém limpando a garganta. Então a porta se abriu e lá estavam eles.
Paula entrou primeiro. Ela parecia mais velha. Seu cabelo tinha mais grisalhos do que eu me lembrava, e havia linhas ao redor de seus olhos que não estavam lá 7 anos atrás. Ela usava um vestido azul que eu não reconheci e segurava sua bolsa como se fosse uma boia salva-vidas. Ela olhou para mim e seus olhos se encheram imediatamente, mas ela não falou. Ela se sentou na cadeira mais próxima da porta. Nádia entrou em seguida. Ela tinha mudado mais. Não era a jovem de 24 anos que eu deixei para trás. Era uma mulher agora com o rosto mais cheio, a postura mais firme, mas seus olhos estavam vermelhos e inchados, e eu podia dizer que ela estivera chorando no carro. Ela sentou-se ao lado de Paula e colocou ambas as mãos espalmadas na mesa, como se precisasse sentir algo sólido. Tiago entrou atrás dela. Ele parecia quase exatamente o mesmo. Um pouco mais pesado, um pouco menos de cabelo, mas a mesma expressão cautelosa que sempre usou. A expressão de um homem que aprendeu cedo a manter a cabeça baixa e seguir a corrente. Ele acenou com a cabeça para mim uma vez e sentou-se em frente a Nádia. E então, Geraldo entrou. Meu pai havia envelhecido mais do que qualquer um deles. Ele tinha 63 anos agora. Sua postura, que sempre fora ereta, a postura de um homem que exigia respeito pela simples presença física, havia amolecido. Seus ombros estavam arredondados. Ele andava com uma leve manca que eu não lembrava. Ele olhou para mim por um longo momento e eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não era raiva. Não era autoridade. Era incerteza. Geraldo Mendes, o homem que estava sempre certo, que nunca se questionava, que nunca se curvava, estava incerto. Ele se sentou na extremidade mais distante da mesa e cruzou as mãos à sua frente. Deixei o silêncio pairar por um minuto inteiro. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado e o som abafado do trânsito da rua abaixo. Então eu disse: Obrigada por virem. Esta é a minha cidade. Este é o meu espaço. E hoje eu vou falar primeiro. Ninguém me interrompeu. Ninguém teria ousado. Eu contei a eles tudo. Contei sobre o ônibus da aviação. Contei sobre a pensão na Rua dos Caetés. Contei sobre Dona Vilma Correia e o quarto com o IP do lado de fora da janela. Contei sobre o programa de certificado de negócios e a professora Helena Matos. Contei sobre a Ridgemont Fretes e os sanduíches de pasta de amendoim e as sessões de estudo à meia-noite. Contei sobre os e-mails frios, sobre Priscila, sobre o teste de 3 meses que se tornou a semente de tudo. Contei sobre a pandemia e como quase perdi tudo e lutei para me reerguer. Contei sobre a Meridian Health Partners e o contrato de R$ 850 mil. Contei sobre os escritórios, os funcionários, a plataforma de software, a palestra, os prêmios. Contei sobre o bangalô na Pampulha que paguei à vista. Contei sobre Emerson e Hendrix e a doutora Camila e o estúdio de yoga aos sábados de manhã. Contei sobre cada coisa que construí nos 7 anos, desde que saí pela porta lateral da casa na Avenida Barão do Rio Branco. E então eu disse a eles o que eles haviam feito comigo, não com raiva, não com lágrimas, com precisão. Contei sobre as 14 ligações de Paula que eu não atendi. Contei sobre a mensagem de Nádia, que me chamou de egoísta. Contei sobre a mensagem de voz de Tiago que me disse para voltar para casa antes que eu envergonhasse a família. Contei sobre a mensagem do primo Daniel, que me informou que Geraldo havia dito a todos que eu tive um colapso nervoso. Eu olhei para Geraldo quando disse isso. E não desviei o olhar. Eu disse: Você disse às pessoas que eu era mentalmente instável porque não conseguia admitir que eu saí porque a família me falhou. Você não conseguia admitir que passou 26 anos me tratando como um eletrodoméstico, algo que era útil quando funcionava e descartável quando não. Então, você me tornou o problema. Você transformou minha coragem em um diagnóstico e disse a todos que eu estava quebrada, para que ninguém perguntasse o que realmente me quebrou. Geraldo abriu a boca e eu levantei uma mão.
Ainda não. Ele fechou a boca. Eu continuei. Olhei para Paula e disse: Você sabia. Talvez não tudo, mas você sabia que Geraldo não estava dizendo a verdade. Você sabia que eu não era instável. Você sabia que eu sempre fui a pessoa mais capaz desta família. Mas você escolheu a paz em vez de mim. Você escolheu o conforto em vez de sua própria filha. E eu entendo por quê. Eu entendo a posição em que você estava, mas entender não significa que não doeu. Olhei para Tiago e disse: Você nunca veio me procurar. Nenhuma vez em 7 anos. Você nunca pesquisou meu nome. Você nunca dirigiu até Belo Horizonte. Você nunca perguntou a ninguém se tinham notícias minhas. Você deixou a história prevalecer porque era mais fácil do que se importar. Olhei para Nádia e disse: Você levou 7 anos para digitar meu nome em um mecanismo de busca. 7 anos. Foi o tempo que levou para alguém nesta família se importar o suficiente para procurar. A sala estava tão quieta que eu podia ouvir Paula engolindo em seco. Nádia chorava abertamente e silenciosamente com as mãos ainda espalmadas na mesa. Tiago olhava para as próprias mãos. Geraldo não havia se movido. Respirei fundo e disse: Eu não os convidei aqui para um pedido de desculpas. Desculpas são palavras, e já ouvi palavras suficientes desta família. Eu os convidei aqui porque precisava que vocês me vissem não a versão de mim que vocês criaram para explicar minha ausência. Eu, a verdadeira eu, a mulher que me tornei, porque saí, não apesar de ter saído, mas por causa disso. Então eu disse: Agora Geraldo pode falar. A sala se voltou para ele. Ele ficou sentado por um longo momento. Então se inclinou para frente e sua voz saiu rouca e baixa, como palavras sendo arrastadas sobre uma lixa. Ele disse: Eu passei 7 anos sentado naquela poltrona, dizendo a mim mesmo que não fiz nada de errado. Sua mãe mencionava isso às vezes e eu a cortava. Tiago parou de perguntar. Nádia parou de perguntar. E eu deixei o silêncio crescer porque o silêncio me protegia. Ele me protegia de ter que olhar para mim mesmo e ver o que eu via, que era um homem orgulhoso demais para admitir que esmagou sua própria filha. Ele fez uma pausa. Sua mandíbula se contraiu. Ele disse: Você era a mais forte de todos nós, Sandra. Você sempre foi a mais forte. E eu te puni por isso, porque sua força me fazia sentir pequeno. Sinto muito. Sinto muito por cada ano que roubei de você. Sinto muito por cada mentira que contei sobre você. Sinto muito por não ter ido te encontrar. Ele parou de falar. Suas mãos tremiam. Eu as observei tremer contra a mesa de Nogueira e senti algo mudar dentro de mim. Não perdão ainda não, mas reconhecimento. O reconhecimento de que o homem sentado à minha frente não era o mesmo homem que eu havia deixado para trás. O tempo havia feito algo com ele que eu não poderia ter feito, não importa quantos anos eu ficasse. A reunião durou 3 horas e meia. Depois que Geraldo falou, Paula foi a próxima. Ela não tentou se defender. Ela não deu desculpas. Ela disse: Eu falhei com você, Sandra. Eu era sua mãe e falhei com você. Eu escolhi o caminho fácil todas as vezes e o caminho fácil me afastou de você. Eu deveria ter questionado seu pai. Eu deveria ter ido a Belo Horizonte. Eu deveria ter pesquisado seu nome na mesma noite em que você saiu. Eu deveria ter feito 100 coisas que não fiz. E não há quantidade de sinto muito que possa cobrir todas elas, mas eu sinto muito. E se você me permitir, passarei o resto da minha vida tentando ser a mãe que eu deveria ter sido. Eu ouvi. Não prometi nada, mas ouvi. Tiago falou em seguida, e suas palavras foram menos, mas mais pesadas. Ele disse: Sandra, eu era seu irmão mais velho. Meu único trabalho era te proteger. Eu não te protegi da família. Eu não te protegi do pai. Eu não te protegi da história que eles contaram sobre você. Eu aceitei, porque aceitar era tudo o que eu sabia fazer. E não estou dizendo isso para obter simpatia. Estou dizendo porque quero que você saiba que eu vejo isso agora. Eu vejo o que fiz e tenho vergonha disso.
Ele olhou para mim diretamente quando disse a palavra vergonha, e eu acreditei nele. Nádia foi a última. Ela foi quem começou tudo isso, quem digitou meu nome em uma barra de pesquisa e colocou tudo em movimento. E ela foi quem mais lutou para encontrar suas palavras. Ela continuava começando frases e parando. Finalmente ela disse: Eu tenho uma filha. O nome dela é Iris. Ela tem 2 anos e todos os dias, desde que nasceu, eu penso em que tipo de mãe eu quero ser. Eu penso em que tipo de família eu quero construir. E percebi quando li aquele artigo sobre você que eu estava fazendo exatamente o que mamãe e papai fizeram. Eu estava escolhendo a versão confortável da realidade em vez da verdade. Eu disse a mim mesma que você estava em algum lugar lutando, porque era mais fácil do que admitir que você saiu porque não valíamos a pena. E a pior parte é que você estava certa. Nós não valíamos, não naquela época. Espero que possamos ser agora, mas eu entendo se não pudermos. Depois que todos falaram, eu disse a eles o que eu precisava. Eu disse: Não estou interessada em performar o perdão. Não vou fingir que isso é um filme onde todos choram e depois jantamos juntos no Natal e tudo fica bem. Não é assim que funciona. O que estou disposta a fazer é começar de novo, lentamente, cuidadosamente, com limites que eu estabeleço e que vocês respeitam sem questionar. Se vocês puderem fazer isso, podemos seguir em frente. Se não puderem, sairei desta sala da mesma forma que saí daquela casa e não voltarei. Eles concordaram todos os 4. Nádia assentiu imediatamente. Paula sussurrou: Sim. Tiago disse: O que você precisar. Geraldo disse: Eu concordo. Fiquei impressionada com o peso daquele momento. 4 pessoas que nunca me perguntaram o que eu precisava agora estavam dispostas a seguir minha liderança. Não foi uma vitória. Não pareceu triunfante. Parecia luto e alívio entrelaçados tão firmemente que eu não conseguia separá-los. Eu estabeleci os termos. Primeiro, eles nunca mais diriam a ninguém que eu tinha sido mentalmente instável. Se alguém perguntasse sobre o afastamento, a única resposta aceitável era que a família havia falhado com Sandra e ela teve a coragem de sair. Não haveria pressão para visitar juiz de fora. Se eu escolhesse ir, seria no meu tempo, não no deles. Terceiro, a comunicação começaria apenas com Nádia. Ela foi quem desvendou a história e era em quem eu mais confiava para construir algo honesto. Geraldo, Paula e Tiago poderiam me escrever cartas de verdade, não mensagens de texto, não ligações, mas cartas que eu poderia ler no meu próprio tempo, sem a pressão de uma resposta imediata. Quarto, ninguém da família contataria ninguém associado ao meu negócio, nem meus funcionários, nem meus clientes, nem Emerson. Minha vida profissional era minha e não era uma porta para eles entrarem sem serem convidados. Eles concordaram com todas as condições. A reunião terminou às 13h30. Nádia me abraçou. Foi o primeiro contato físico que tive com um membro da família em 7 anos, e pareceu estranho e familiar ao mesmo tempo, como ouvir uma música que você conhecia, mas esqueceu a letra. Paula me abraçou também, e ela segurou mais tempo do que deveria, e eu deixei, porque algumas coisas não precisam ser controladas. Tiago apertou minha mão, e depois, quase como um pensamento posterior, ele me puxou para um abraço breve que durou talvez 2 segundos, mas disse mais do que qualquer uma de suas palavras. Geraldo ficou à distância. Ele não se moveu em minha direção. Ele não tentou me tocar. Ele apenas olhou para mim e disse: Estou orgulhoso de você, Sandra. E então ele se virou e saiu da sala. Fiquei naquela sala de conferências sozinha depois que eles saíram. Os 4 copos de água estavam todos parcialmente vazios. As cadeiras estavam empurradas em ângulos diferentes. A linha do horizonte de Florianópolis estava dourada através da janela. Sentei-me na cadeira em que estivera sentada e coloquei as palmas das mãos na mesa de Nogueira, como Nádia fizera quando entrou pela primeira vez. E deixei o peso do que acabara de acontecer pousar sobre mim como um cobertor. Eu não estava curada.
A cura não acontece em uma única reunião, mas algo havia mudado. Uma porta que estivera selada por 7 anos havia sido aberta não escancarada, mas rachada o suficiente para deixar uma fresta de luz passar. Nas semanas que se seguiram, as cartas começaram a chegar. Nádia me ligava 2 vezes por semana, sempre breve, sempre respeitosa com meu espaço. Ela me enviava fotos de Iris, uma criança de rosto redondo, com olhos brilhantes e pequenas tranças. Ela me contava sobre seu trabalho, seu casamento, sua vida diária. Ela não fazia perguntas invasivas. Ela não pressionava. Ela apenas aparecia consistentemente da maneira que eu sempre quis que alguém da minha família aparecesse. Paula escreveu sua primeira carta em 21 de novembro. Tinha 3 páginas escritas em sua caligrafia cuidadosa em papel pautado. Ela escreveu sobre os anos depois que eu saí, como a casa parecia diferente, como ela começou a dormir no quarto de hóspedes, porque estar perto de Geraldo a deixava ansiosa, como ela foi a uma terapeuta pela primeira vez na vida, aos 58 anos. Ela escreveu: Passei todo o meu casamento escolhendo a paz. Não percebi, até você sair, que o que eu estava escolhendo não era paz. Era silêncio. E silêncio não é a mesma coisa. Tiago escreveu uma carta. Era curta. Dizia: Sandra, não tenho palavras para desfazer o que fiz, mas quero que saiba que penso em você todos os dias agora. Penso nas caixas que te fiz carregar escada acima quando eu era preguiçoso demais para ajudar. Penso em todas as vezes que deixei o pai te desprezar e não disse nada. Vou ser melhor. Não espero que você acredite nisso ainda, mas vou provar. Geraldo não escreveu nada por 2 semanas. Então, em 3 de dezembro, uma carta chegou em um envelope branco simples, sem endereço de remetente. Apenas um carimbo postal de Juiz de Fora. Dentro, havia uma única folha de papel com 4 frases. Sandra, eu estava errado sobre você. Eu estava errado sobre o tipo de pessoa que você é. Ai, Didia. Você é o tipo de pessoa que constrói coisas, e eu sou o tipo de pessoa que tentou derrubá-las. Eu li uma vez. Dobrei-a cuidadosamente, coloquei-a na gaveta de cima da minha escrivaninha no escritório de casa do meu bangalô e sentei-me com ela por dias. Em janeiro de 2025, eu havia tomado uma decisão sobre a oferta de aquisição da Hargrove Capital. Eu disse não. Liguei para Eloy Vargas e disse a ele que não estava pronta para vender não porque a oferta não fosse justa, mas porque a empresa não era apenas um negócio para mim. Era uma evidência, evidência de que a garota que foi dita para ser realista, parar de sonhar, ser grata pelo que tinha, era capaz de construir algo extraordinário. Vender as soluções Mendes teria me tornado financeiramente rica, mas mantê-la me tornava inteira. Emerson sorriu quando eu lhe contei. Ele disse: Eu sabia que você a manteria. Felipe exalou com alívio visível. Dário ergueu um copo de água com gás na próxima reunião de equipe e disse: A fundadora que se recusou a abrir mão. Priscila, quando contei a ela durante o almoço, estendeu a mão sobre a mesa, apertou a minha e disse: A mulher que entrou na minha cafeteria há 6 anos, com um plano de negócios impresso e mãos trêmulas, estaria muito orgulhosa de você agora. Eu acho que ela já estava. Os meses que se seguiram foram um período de reconstrução cuidadosa, não do negócio que continuou a crescer, mas dos relacionamentos que eu havia deixado para trás. Voei para Juiz de Fora pela primeira vez em fevereiro de 2025. Não fiquei na casa da Avenida Barão do Rio Branco. Fiquei em um hotel no centro. Nádia trouxe Iris para me encontrar em um parque perto do rio. Iris foi cautelosa no início, agarrando-se à perna de Nádia com uma mão e me encarando com olhos grandes e desconfiados. Mas em 20 minutos, ela estava sentada no meu colo, apontando para os patos na água e dizendo: Aquele, aquele, aquele. Segurei seu corpo pequeno e quente contra o meu e senti algo se abrir no meu peito que eu mantive selado por anos. Esta era minha sobrinha. Esta era a próxima geração, e ela cresceria conhecendo uma versão da família Mendes
que era diferente daquela que eu sobrevivi. Vi Paula naquela viagem também. Ela veio ao hotel apenas nós duas e sentamos no restaurante do lobby e almoçamos. Ela parecia nervosa, do jeito que costumava parecer quando Geraldo estava prestes a entrar pela porta. Velhos hábitos demoram a morrer, mas ela estava tentando. Ela me contou sobre a terapia que estava fazendo, sobre as conversas que ela e Geraldo estavam tendo, sobre a maneira como a dinâmica na casa havia mudado. Ela disse: Seu pai dorme no quarto de hóspedes agora. Eu perguntei por quê. Ela disse: Porque eu disse a ele que precisava de espaço. Eu disse a ele que pela primeira vez em 40 anos eu precisava descobrir quem eu sou sem ele no quarto. Olhei para minha mãe e vi uma mulher que, aos 59 anos, estava apenas começando o trabalho que eu comecei aos 26. Não a julguei pelo atraso. Algumas pessoas precisam de mais tempo para encontrar a porta. O que importa é que elas eventualmente a atravessem. Não vi Geraldo naquela viagem. Eu não estava pronta. Eu disse isso a Nádia e ela passou a mensagem sem comentários. Ela não tentou me convencer. Ela não disse, ele mudou, ou ele está sofrendo muito. Ela apenas disse, ok, quando você estiver pronta, ele estará aqui. Esse respeito pelo meu limite significou mais do que ela provavelmente imaginava. Tiago e eu conversamos por telefone algumas vezes durante este período. As conversas eram estranhas, hesitantes, cheias de pausas que duravam demais. Não tínhamos o vocabulário para o que havia acontecido entre nós, porque o que aconteceu não foi um único evento, mas uma vida inteira de negligência acumulada. Ele me disse que havia começado a ser voluntário em um programa de mentoria para jovens em Juiz de Fora. Ele disse: Eu fico pensando em como eu era como irmão mais velho e quero ser melhor para alguém. Isso me impressionou. Tiago não era uma pessoa má. Ele nunca havia sido cruel. Ele havia sido passivo, o que de certa forma era pior, porque a passividade se mascara de inocência. Ele estava tentando compensar. Agora, não consertando as coisas comigo, o que ele não podia consertar, mas aparecendo de forma diferente para outras pessoas. Eu respeitei isso. Em março de 2025, a Soluções Mendes atingiu um marco. Assinamos nosso 50º cliente, uma rede hospitalar na Virgínia, e a nova receita projetada excederia 6 milhões de reais. Promovi Felipe a diretor de operações. Dei a cada funcionário um bônus. Fiquei na sala de conferências na sede, perto do Mineirão, e olhei ao redor para a equipe que eu havia construído. 58 pessoas que apareciam todos os dias para fazer um trabalho que importava. E pensei na mesa da cozinha em Juiz de Fora, onde eu costumava escrever planos de negócios à meia-noite, enquanto Geraldo dormia em sua poltrona. Pensei nos 7 cadernos cheios de ideias que ninguém nunca pediu para ver. Pensei em todas as vezes que alguém me disse para ser realista, e percebi que ser realista nunca foi sobre ver o mundo com clareza. Era sobre limitar alguém a uma versão da realidade que era confortável para você. Eu me recusei a ser limitada. E aqui estava a prova. Em abril de 2025, 6 meses após as mensagens de voz, finalmente fui ver Geraldo. Dirigi até Juiz de Fora sozinha. Não disse a ninguém que estava indo. Parei em frente à casa na Avenida Barão do Rio Branco às 10 horas da manhã de um sábado e fiquei no carro por 10 minutos antes de ir até a porta. A casa parecia menor do que eu me lembrava. A pintura estava desbotando. As calhas que eu costumava limpar estavam cedendo. A garagem tinha uma rachadura no meio que não estava lá quando saí. Bati na porta e Geraldo a abriu. Ele olhou para mim e não disse nada por alguns segundos. Então ele se afastou e me deixou entrar. A casa cheirava o mesmo a café amaciante e algo ligeiramente velho que eu nunca consegui identificar. A poltrona ainda estava no mesmo lugar. A televisão estava ligada, mas sem som. Tudo estava exatamente igual e tudo estava completamente diferente. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa, onde mostrei a Paula minhas cartas de aceitação da faculdade.
a mesma mesa, onde Geraldo me disse que eu não era esse tipo de pessoa. Ele serviu 2 xícaras de café, colocou uma na minha frente e sentou-se. Ele olhou para mim do outro lado da mesa e disse: Eu não achei que você viria. Eu disse: Eu também não. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse: Eu li sobre sua empresa. Li tudo o que Nádia imprimiu e quero que saiba que não entendo a maior parte, a tecnologia, as coisas de saúde, a receita. Mas eu entendo uma coisa. Você fez o que eu disse que você não podia fazer, e você fez isso sem mim. Essa é a coisa que me mantém acordado à noite. Não que você foi embora, mas que você teve sucesso sem mim, porque significa que eu estava errado sobre tudo. Olhei para o meu pai. Vi um homem que passou a vida inteira de pé e agora estava sentado curvado. Vi um homem que controlou tudo e todos ao seu redor e agora enfrentava a única consequência que não podia administrar. O conhecimento de que a filha que ele desprezou o havia superado de todas as maneiras mensuráveis. Não senti satisfação. Senti tristeza. Não por mim, por ele. Pela versão da paternidade que ele escolheu e pelo custo que ela carregava. Eu disse: Eu não construí minha empresa para provar que você estava errado, pai. Eu a construí porque eu tinha que construir algo. Porque se eu não o fizesse, eu ia desaparecer. Ele assentiu. Ele disse: eu sei disso agora. Fiquei por 2 horas. Não resolvemos tudo. Não choramos e nos abraçamos e prometemos começar de novo. Não é assim que as famílias reais se curam. As famílias reais se curam lentamente de forma desigual, com contratempos e silêncios e momentos de graça que aparecem sem aviso. Mas quando saí daquela casa, me senti mais leve. Não porque eu tivesse perdoado Geraldo completamente, porque o perdão não é um interruptor que você liga. É um processo pelo qual você vive, mas porque eu enfrentei a coisa que me moldou e não hesitei. Enquanto dirigia de volta para Florianópolis, pensei na mulher que eu era 7 anos atrás, aquela com a mala quebrada e os R$ 400 e o elástico de cabelo segurando o zíper. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Ela não tinha ideia de que construiria uma empresa. Compraria uma casa à vista, falaria em palcos, contrataria 58 pessoas, se apaixonaria por um homem que respeitava seu silêncio. Adotaria um cachorro que precisava dela, ou se sentaria em frente ao pai que a desprezou e o assistiria a admitir que estava errado. Ela não tinha ideia de que nada disso era possível, mas ela fez mesmo assim. Ela pegou o ônibus, ela apareceu, ela ficou e ela construiu. É com isso que quero deixar vocês, não com as mensagens de voz, não com o drama, não com o confronto. Quero deixar vocês com a verdade de que quando alguém lhe diz quem você é, você não precisa aceitar. Você pode sair pela porta sem nada e construir tudo. Você pode ser a pessoa que eles disseram que você nunca poderia ser. Você pode pegar o silêncio que eles lhe deram e preenchê-lo com sua própria voz. E um dia, talvez 7 anos depois, talvez mais, eles a ouvirão. E quando o fizerem, as únicas palavras que lhes restarão serão as que eles deveriam ter dito desde o início. Eu sinto muito. Meu nome é Sandra Mendes, tenho 33 anos, e eu sou esse tipo de pessoa. Se esta história tocou em algo dentro de você, eu agradeceria se você clicasse no botão de curtir e se inscrevesse no canal. E se você tem uma história própria sobre família, sobre limites, sobre ir embora e se encontrar, deixe nos comentários. Eu leio cada um deles.